Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evani Vieira aqui. Por que Deus fica em silêncio de vez em quando? A gente ora, busca, sobe o monte, vai à igreja, mas parece que Deus não nos atende. Hoje eu vou explicar 5 motivos pelos quais Deus fica em silêncio conosco de vez em quando. Está no ar, programa Dica Rápida. Bem, é certo que Deus não responde a todas as pessoas. Tem gente que acha que todo mundo que busca Deus pode ser traficante, estuprador, matador, genocida, homicida, parricida, fratricida, pode ser o que for, que ele vai lá, vai orar e Deus vai lá, vai responder. Não é assim que funciona. Vamos ver Provérbios capítulo 1, versículo 28. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Então Deus fala aqui que se não fizer a vontade dele, pode ser que ele não responda a oração, que ele ignore a oração da pessoa. Por isso tem muita gente orando e Deus está em silêncio, como se Deus não estivesse ouvindo. Ouvir ele ouve, porque ele é Deus, ele ouve tudo. Mas ele não atende, você compreende? Existem muitas explicações, mas hoje nós vamos dar 5 apenas. Mas antes, por favor, se inscreva em nosso canal. Só você clicar em se inscrever e ativar o sininho das notificações e clicar em todas. Aí o YouTube vai te avisar todas as vezes que a gente lançar vídeo novo. Vamos lá? A primeira explicação pela qual Deus não atende uma oração é a desobediência a Deus. Quando você desobedece o Senhor, pode ser que você vai orar 1 hora por dia, orar bastante, Deus não vai nem atender nada que você está falando. Por quê? Ele está chateado com você, porque você está desobedecendo as instruções que ele está te dando. A pessoa não obedece seus pais, a esposa não submete ao seu marido, o obreiro não submete ao seu pastor, o cidadão não submete aos seus governantes, aí depois quer que Deus responda a oração deles. Não funciona assim. Vamos ver em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Tá vendo? Saul estava desrespeitando a Deus, Deus mandava ele fazer de um jeito e fazer de outro. E Deus pegou e não respondeu mais ele. Ele consultou o profeta, consultou o urim, tumim através do sacerdote, tentou buscar um sonho e Deus não falou com ele mais. Então quando a gente desobedece o Senhor, Deus fica em silêncio conosco. Segunda explicação pela qual Deus fica em silêncio é a dúvida. Você pode buscar uma cura, você pode buscar uma resposta, mas no fundo você fica pensando, mas acho que Deus não faz isso aí não. Acho que Deus não pode me libertar disso aí não. Ou então Deus não vai responder nada não. Deus não liga para mim não. A dúvida impede Deus de falar com você. Deus odeia que duvide dele. E quando nós duvidamos dele, nós estamos colocando em xeque a sua palavra. Nós estamos duvidando do caráter de Deus. Se ele fala que vai responder, ele vai responder. Se você duvida disso, você está chamando ele de mentiroso. E se ele é mentiroso, ele também não vai falar com você. É assim que ele pensa. Vamos em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, porque tem gente que só acredita se estiver na Bíblia, né? Ele não é capaz de raciocinar, né, logicamente uma coisa. Mas ele só acredita que se estiver na Bíblia. Por isso que eu sempre mostro versículos. Vamos lá. Tiago 1, versículos 6 e 7. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tá vendo Deus falando? Não pense esse homem que vai receber do Senhor alguma coisa, inclusive resposta, porque não vai. Eu não admito a dúvida. Então, quando você fizer um pedido a Deus, entenda que a promessa dele vai se cumprir. Não tenha dúvida, senão ele vai parar de falar com você. Imagine, você chega para mim e fala, ô pastor Evani, você pode me ajudar em tal coisa? Sim, eu vou lá na sua casa amanhã. Ah, vai nada, você só fala. Você está me chamando de mentiroso? Então por que você está buscando minha ajuda? Eu fico agitado, eu fico nervoso, qualquer um fica. Imagine, eu falar com você aí na sua casa e falar com você, você é um mentiroso, você vai gostar? Você vai me colocar para fora da sua casa, é claro, entendeu? Então Deus não aceita dúvida de jeito nenhum. Dúvida é um pecado grave. Está chamando Deus de mentiroso, é uma blasfêmia. Terceira explicação pela qual Deus para de falar com a pessoa é a avareza. O que é a avareza? É o apego excessivo às coisas materiais ou ao dinheiro. A Bíblia diz que nós não podemos servir a 2 senhores. A gente não pode servir o dinheiro e a Deus. Há pessoas que pegam o dinheiro, não ajuda ninguém. Não ajuda os filhos, não ajuda a família, não ajuda os pobres, não ajuda a igreja. Ele começa a procurar textos na Bíblia, fala, Deus não está mandando eu ajudar não, o dízimo é do Antigo Testamento, e começa a enrolar um monte de coisa para poder não dar nada para ninguém. Por isso que Deus para de falar com essa pessoa. Aí daqui a pouco a pessoa busca a cura, não encontra. Você encontra com a pessoa, oi fulano, tudo bem? Tudo bem. Mas eu estou doente. Você está doente? É. Quanto tempo? Há 2 anos. Nossa,
O que Deus falou com você dessa doença? Hã? O que Deus falou com você? Ah, não falou nada não. Aí tem. Como é que Deus vai ficar em silêncio com a pessoa? A pessoa 2 anos doente, sofrendo, gastando dinheiro todo na farmácia. Se Deus está em silêncio, aí tem, filho. Tem alguma coisa errada na vida da pessoa. E uma dessas coisas pode ser a avareza. A pessoa está adorando mais o dinheiro do que o ser humano, do que a Deus. Olha Provérbios 21:13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Olha aí. O pobre me pediu alguma coisa, seja a igreja, seja minha família, seja qualquer pessoa que eu receba no coração uma instrução para obedecer, e eu tampo o ouvido. Lá, eu não tenho nada a ver com isso, eu trabalho, o dinheiro é meu, eu não dou para ninguém. O que Deus vai fazer? Quando você clamar, você não vai ser ouvido, porque você é uma pessoa egoísta, você é uma pessoa avarenta. O dinheiro para você é tudo, é o seu Deus. É por isso que as orações não têm sido atendidas. Muitas pessoas também chegam, pastor, estou desempregado. Quanto tempo? 3 anos. O que Deus está falando com você? O que Deus está falando com você sobre o seu desemprego? Não falou nada não. Você pode ter certeza que o coração dele não está um coração bom. Por que Deus para de falar com a pessoa, gente? À toa. Deus odeia a pessoa, vira as costas, esqueceu da pessoa. Tem alguma coisa aí, ué. É só meditar, só ser inteligente. Se você quer que Deus fale com você, seja uma pessoa bondosa. Entregue o seu dízimo na igreja, oferte, ajude a sua família. Ajude as pessoas que necessitam, se tiver no seu poder de ajudar. Para de ficar apegado ao dinheiro, às coisas materiais, entendeu? Se você tem 2 geladeiras, dê a geladeira para o outro, entendeu? Então, começa a fazer essas coisas. Se Deus te tocar, é claro, você não vai sair dando tudo para os outros. Não é isso que eu estou pregando aqui. É na direção de Deus. Aí Deus vai atender a sua oração. Quarta explicação pela qual Deus para de falar com a pessoa é o pecado oculto. Sabe o que é pecado oculto? É um pecado que você tem que ninguém sabe, está oculto, mas Deus sabe. Por exemplo, uma prostituição virtual. Por exemplo, a sua mulher vai dormir e você fica lá no celular conversando com outras mulheres. Isso é um pecado oculto. Uma mágoa que você tem no seu coração, uma vingança, um ódio. No fundo, você está armando para matar alguém ou então desejando a morte de alguém. Tudo isso é pecado oculto. E isso faz com que Deus pare de falar conosco. Olha o Salmo 66, versículo 18. Está escrito assim: se eu no coração contemplar o pecado, o Senhor não me teria ouvido. Então, se no coração meu, ninguém viu, mas eu, dentro do meu coração, eu tenho aquele pecado, Deus para de falar comigo. O arrependimento é que vai trazer de volta a voz de Deus a nós. Porque a Bíblia diz, clama a mim, eu vou te responder. E vou te anunciar coisas escondidas que você não sabe. Deus promete que vai responder a gente. E Deus não responde? Porque tem uma coisa errada. Então, se a gente se arrepender, né? Como diz 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o Senhor, com certeza, atende ao arrependimento, ao pedido de perdão. Aí Deus passa a falar conosco novamente. Porque sem a voz de Deus, a gente não vai desenrolar nada na vida. Vai até construir castelos, mas na areia. Vai vir a onda do mar e vai levar seu castelo todo. As pessoas conquistam coisas sem Deus? Conquistam, mas perdem lá na frente, entendeu? E às vezes conquista algo, mas fica com vazio por dentro, uma tristeza, uma angústia, uma sensação de decepção. Porque não adianta ser rico, famoso, se você não tem a presença de Deus com você. Quinta e última explicação de hoje. Não estamos preparados para ouvir a voz de Deus. Isso mesmo. Tem hora que você pergunta a Deus e Deus não responde nada, não é porque ele está chateado com você. É porque você não tem estrutura para ouvir. Imagine você perguntar assim, Senhor, com quantos anos eu vou morrer? Deus não vai responder isso aí para você. Porque quando chegar no ano de morrer, você vai ficar angustiado o ano inteiro. Esquece. Ou então a pessoa fala, oh meu Deus, eu quero saber se o meu marido está me traindo. Aí Deus revela que está traindo, a pessoa tem um ataque cardíaco. Então Deus não vai falar. Deus vai deixar você descobrir com o tempo, na hora certa, se isso for verdade. Mas Deus não vai falar isso com você, porque você não está preparado para ouvir a voz de Deus. Por exemplo, assim, eu quero saber quantos amigos meus são amigos sinceros. E se Deus mostrar que nenhum deles atualmente é? Você vai falar, ninguém gosta de mim, aí vai entrar em depressão, aí vai ter que tomar remédio antidepressivo e pode se suicidar. Então Deus não é bobo de revelar tudo para a pessoa. Deus ama a pessoa, por isso que Deus às vezes fica em silêncio. Você entendeu agora? Vamos em Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Está entendendo? As coisas encobertas pertencem a Deus. Não fique querendo que Deus te revele tudo. Eu sempre falo com Deus, Deus me revela o que eu suporto ouvir. Se for no tempo. Se não for no tempo certo,
Eu não quero revelação nenhuma, pode ficar em silêncio. Porque não adianta eu receber uma revelação e ficar mal, ficar perturbado, tá? Então, se Deus estiver em silêncio, você pergunta, por que, Senhor, o Senhor está em silêncio? O que eu tenho que fazer, meu Deus, para quebrar esse silêncio? A Deus vai te dizer o que você tem que fazer. Se você tem que ganhar estrutura, se você tem que se arrepender, enfim, alguma coisa, Deus requer. Porque Deus não é um Deus mudo. Deus não está pendurado na parede. Deus não é uma imagem de barro, de metal, entendeu? De ferro. O Senhor Deus é um Deus vivo e Ele fala conosco, revela segredos. O profeta Daniel diz que há um Deus no céu que revela segredos. Deus quer revelar segredos para você, mas você precisa entrar no centro da vontade de Deus. Aí você vai ver Deus falando com você. Aí o que vai acontecer? Você vai seguir a voz dele. E o que vai acontecer? Você vai prosperar. Você vai ter saúde, você vai ter alegria, você vai ficar cheio do Espírito Santo. Porque quem ouve a voz de Deus só tem felicidades na vida. Se esse vídeo Por que Deus está em silêncio te ajudou, por favor, deixe o seu like e agora compartilhe para 5 pessoas. Agora, seus amigos, vai lá no grupo do WhatsApp, Facebook, Instagram, vai lá e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Te espero até a próxima. Paz.